Você vai iniciar aqui. Você está gravando. Ok, perfeito. E agora eu vou projetar a nossa lousa, nossa área de trabalho. Parece que agora que eu vou fazer. Projetando a nossa área de trabalho. Teve um probleminha aqui. Deixa eu só corrigir isso aqui, que eu acho que eu passei a borracha aqui. A borracha estava grande. Assim. Estou pegando aqui. Consegue visualizar a tela, pessoal? Tá ok ou não? Tá ok. Tá ok? Minha letra agora que não tá ok. A hora que eu consigo escrever bem, tem hora que eu pego, parece que eu pego a caneta e o negócio não sai. Então, vocês é o curso técnico de edificações. Confere? Vou colocar assim, curso técnico de edificações, para a gente não ter, tá? Pessoal, ó, bom dia a todos. Quem entrou aí posteriormente, não consigo visualizá-los agora, mas qualquer problema na gravação, vocês podem reclamar aí. E eu volto lá na tela, tá bom? Por enquanto, eu não consigo visualizar vocês. Vamos lá. A gente está com aqui na página, isso, lembrando, qual é a página? Só pegar o livro aqui, ebulição e condensação. Ó, a página nossa é a página 49, a qual nós paramos na nossa última aula, na sexta-feira passada. Tá ok, pessoal? 49. Nossa senhora, deixa eu corrigir esse 4. Não dá, não. Página 49. Confere? Tudo bem? Graziele, né? Graziele? Tudo bem, Graziele? Opa, a caneta não está querendo escrever. Deixa eu mudar ela aqui. Ok, 49. Pessoal, vamos lá então. Quem gostaria de ler aqui para nós, consegue visualizar aqui, ou quem está com o livro, ebulição e condensação. Na nossa última aula, nós começamos o tema 2, né, que era referente ao estudo de volatilidade. E aí, nesse tema, nós falamos da questão da volatilidade do etanol, falamos da questão da volatilidade da gasolina, né, comentamos aquela questão que em dias frios, no início do uso do carro, né, a álcool, movida a álcool, nós tivemos vários problemas, falei para vocês que os engenheiros não tinham estudado química, né, a questão da volatilidade. Aí comentamos também o que era volatilidade. Quem se lembra? O que era volatilidade mesmo, pessoal? Quem se lembra? Ou não precisam brigar para falar, pode falar um por vez. O que era mesmo volatilidade? Pessoal, nós comentamos sobre isso ou nós falamos ainda sobre isso? Bom dia, alguém está conseguindo me ouvir? Alô, alô? Estamos sim, professora. É na questão Porque eu tipo achei... de facilidade de evaporação, se eu não me engano. Você agora me livrou de uma situação. Gente, estou falando sozinha. Tem ninguém me ouvindo. Quem é que falou aí? Pierre. Pierre, obrigada, Pierre, porque senão você ia me deixar agora numa solidão. Pensei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Que eu excluí os meninos. Foram todos embora. Ó, falamos de volatilidade, então, falamos que ela é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso. Aí definimos que pode acontecer de 3 processos: a evaporação, a ebulição, a calefação. Não foi isso? Foi isso, Pierre? Sim, sim. Ah, me ajuda aqui. Eu preciso desse feedback de vocês, senão eu fico... Professor sem aluno não é ninguém. São os alunos. Se vocês não falam, eu fico assim, desesperada. Então tá. Então, Pierre, cadê a Graziele? Graziele, cadê você? Que ela estava me ajudando também, agora já sumiu. Graziele? É Graziele?
A minha colega que acabou de tirar dúvida comigo com relação às atividades do Moodle. Fui eu, professora. É Graziele? Elis Regina. Nossa senhora, desculpa. Por isso que você não respondeu para mim, né? Tô chamando. Foi. Perdão, perdão. Então, realmente eu que estou esclerosada. Elis Regina. Elis Regina, lê para nós aqui esse primeiro, esse texto aqui. Pode ler ele completo. Ebulição e condensação. Você consegue visualizar? E está na página 49 também. Então, por favor. Ebulição e condensação. Como observado na atividade prática, alguns líquidos evaporam mais rapidamente que outros na temperatura ambiente. É o caso do etanol, comparado à água. Mas se uma porção de água for aquecida em um recipiente, uma panela, por exemplo, a evaporação será mais rápida e o processo será chamado ebulição. No aquecimento de um líquido, nota-se que sua temperatura aumenta gradativamente até o início desse processo. A partir desse instante, é possível notar que a temperatura do líquido se estabiliza. Essa temperatura, chamada temperatura de ebulição, possui determinado valor para cada tipo de material em diferentes condições de pressão. Analise a figura e o gráfico a seguir. Esse texto é importantíssimo. Ele traz algumas informações primordiais para a nossa compreensão. Primeiro, né, nós estudamos, por exemplo, que a densidade, né, é uma propriedade específica de um determinado material, uma determinada temperatura e pressão. E que essa densidade pode nos ajudar, inclusive, a caracterizar uma determinada substância. E aí nós discutimos a densidade do etanol, a densidade da água, né? Então, nós utilizamos dessa característica para identificar a substância. Agora nós estamos falando de uma outra característica, né? Ou de uma outra propriedade da matéria, que é as mudanças de estado de agregação. Oi, pode falar. Alguém, acho que não é comigo, não, é que esqueceu o microfone aberto. Bom, então, o que acontece? Nós temos aqui, né, algo interessante que ele diz assim, note-se que sua temperatura aumenta gradativamente até o início desse processo, ou seja, até o início da ebulição. A partir desse instante, ou seja, a partir do momento que se iniciou a ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, é possível notar que a temperatura do líquido se estabelece. Opa, isso é importantíssimo. A temperatura do líquido se estabelece durante a ebulição, logicamente levando em consideração, né, as condições de temperatura e pressão. E ele fala para a gente olhar isso no gráfico. Então, vamos analisar o gráfico que está lá na página do livro de vocês, também continuando na página 49, aqui que eu mudei um pouquinho. E vamos avaliar aqui as questões. Olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 recipientes. Recipientes com água, H2O, certo? No primeiro recipiente, a temperatura da água é de 15 graus. Consegue visualizar isso? 15 graus. Então, eu tenho aqui, H2O. Mas a minha caneta agora está ruim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Nós temos, deixa eu pegar de vermelho, que o amarelo não é muito bom. Nós temos H2O. Deixa eu ver aqui. H2O, no estado líquido, certo? Aqui, no segundo recipiente, nós também continuamos com o quê? Um H2O no estado líquido, certo? Só que aqui a temperatura era de quanto? Era de 15 graus e ela passou para quanto? 90 graus. Ela aumentou, mas continua H2O líquido, H2O líquido. Agora, aqui no terceiro recipiente, me ajudam aqui, colegas, olha para ele. Tem aqui, tá vendo que tem umas bolinhas aqui dentro do recipiente? Consegue visualizar essas bolinhas? Em PR, você consegue visualizar essas bolinhas? Sim. Consegue?
E aqui na parte superior, ó, você consegue visualizar que tem uns vaporzinhos aí? Então, a gente Também. fala que a gente tem H2O no estado gasoso. H2O no estado gasoso e H2O líquido. Qual é a temperatura aqui, pessoal? 100 graus Celsius. Se a pressão é considerada 1 atm, então é o início de quê? É o início da ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado de vapor gasoso. Correto, confere, né? Dentro que a gente estudou. Se a gente olhar agora no quarto recipiente, o que eu tenho no quarto recipiente, pessoal? Ó, eu tenho H2O, confere? Líquido. E eu tenho também o quê? H2O, o quê? Gasoso. Então, continua aqui, ó, H2O líquido, né? E H2O gasoso. Logicamente que aqui eu tinha mais líquido do que gás, ou vapores. Agora aqui eu já, né, o volume de líquido já diminuiu, porque uma boa parte passou para o estado gasoso. E qual é a temperatura aqui, colegas? Qual que é a temperatura? 100 graus. Opa, professora, o que aconteceu? Aqui era 15, passou para 90, eu só tinha água líquida, água líquida. A partir do momento que eu tive água líquida e água no estado gasoso, a temperatura atingiu 100 graus, eu continuo aqui com água no estado gasoso e água líquida, a temperatura continua o quê? 100 graus. E agora no último recipiente, eu ainda continuo tendo o quê? O que eu continuo tendo aqui no último recipiente, pessoal? Estado líquido e estado gasoso. Continuo tendo estado líquido, H2O, né, no estado líquido, e tem também aqui nesse outro recipiente H2O no estado gasoso, certo? Só que, logicamente, eu tinha aqui o quê? Um volume maior no estado líquido, olha que o volume que eu tinha no estado líquido dentro do recipiente. Depois esse volume diminuiu, e agora está o menor volume, mas ainda continuo tendo as 3 fases de agregação: líquido gasoso, líquido gasoso, líquido gasoso. E o que acontece com a nossa temperatura, pessoal? Ela continua aqui o quê? 100 graus, 100 graus e 100 graus. Vamos olhar isso agora no gráfico. O gráfico também é sempre bom ler, fazer a leitura do gráfico. Vamos fazer a leitura do nosso gráfico. Vocês me ajudam a fazer a leitura. Esse gráfico no eixo X, ele tem o tempo de aquecimento em minutos. E no eixo Y, ele tem a temperatura em graus Celsius. Então, iniciou-se na temperatura de quanto? De 15 graus. Tempo inicial, 0. Comecei a marcar o tempo aqui. Certo? É essa condição aqui, né? Olha lá. É essa condição aqui. Confere que é essa condição aqui? Né? Aí, tá. Foi passando-se o tempo. Ó, começou com até uma cor diferente, um azulzinho. Foi passando-se o tempo. Ó, vou traçar aqui. E, logicamente, o que aconteceu com a temperatura? Ela aumentou ou diminuiu conforme foi passando o tempo, pessoal? O que foi acontecendo com a nossa temperatura? Conforme foi passando o tempo? Opa, aqui. Aumenta. Foi aumentando. A temperatura foi aumentando. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aqui. A minha reta é aqui. Chegou num ponto aqui, ó, que ela atingiu qual valor mesmo? Queria que ela atingisse, né? Mas aqui tá meio difícil. Próximo, né? A minha reta tá torta, mas enfim, né? Minha curva tá torta aqui, mas 100 graus. Aí o que aconteceu depois que atingiu essa temperatura de 100 graus? O tempo continuou passando. Ó, passou o tempo. Qual foi a minha temperatura? 100 graus. Passou mais um tempo. Qual foi a nossa temperatura, pessoal? 100 graus. Continua nos 100 graus? Aí vamos dar uma olhada. Olha, logicamente aqui foi subindo, subindo, o tempo foi passando, a temperatura foi subindo. É o exemplo, por exemplo, da questão do recipiente número 2, né? Aí chegou aqui na condição de 100 graus. Logicamente, ó,
O que eu tinha de estado de agregação quando eu tinha 15 graus e 90 graus? O estado de agregação era líquido. Agora, quando a temperatura está 100 graus, eu tenho estado de agregação líquido e vapor. Então, essa condição aqui, ela refere quais recipientes? O terceiro, o quarto, né? E o último recipiente, olha lá. Continua aqui. Temperatura constante, 100 graus, 100 graus, 100 graus. Estado líquido gasoso, líquido gasoso, líquido gasoso, líquido gasoso, 100 graus. É isso aqui. E aí, logicamente, ele não fez o último, né, que deveria ter feito, mas eu teria só o quê? O estado o quê? Nessa condição de tempo aqui, agora, eu tenho qual estado de agregação? O estado de vapor. Só o estado gasoso, e, logicamente, a temperatura está acima de 100 graus, né? Então, ó, nesse patamar de temperatura de ebulição, eu vou voltar no texto que a Elis Regina leu para nós, que ela disse assim, ó, novamente, no aquecimento de um líquido, note que a temperatura aumenta gradativamente, até o início desse processo, e a partir desse instante é possível notar que a temperatura do líquido se estabiliza. Essa temperatura é chamada temperatura de ebulição. Então, foi isso que nós observamos. Quando eu atingi a temperatura de ebulição da água, substância pura, só H2O, considerando a água H2O, né? A uma determinada pressão, no caso aqui a pressão foi de 1 atm, considerada a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição foi de 100 graus e permanece constante. Enquanto eu estiver em ebulição, certo? Eu não tenho oscilação de quem? Da temperatura. A temperatura permanece constante. Esse é uma mudança de estado de agregação de uma substância considerada pura. Então, a temperatura de ebulição permanece o quê, pessoal? Constante, a uma determinada pressão. Tudo bem? Tá claro isso ou não? Há alguma dúvida com relação a esse gráfico aqui? Podemos passar? Sim. Sim ou sim? Passar. Passar. Então, vamos para o próximo. Então, vamos analisar agora esse segundo gráfico aqui. Deixa eu só ligar um negócio isso aqui, porque eu esqueci que eu tenho uma outra tela aqui, que é mais fácil para eu visualizar você. Mas tudo bem. Vocês estão me visualizando aí? Sim, então tá bom. Vamos analisar agora esse gráfico aqui. Pierre, eu vou fazer a leitura do gráfico, depois você faz, ou melhor, você faz a leitura desse texto primeiro, depois a gente volta gráfico não, a gente volta nessa tabela, tá? Então, Pierre, lê para nós esse textinho aqui, por favor. Observe que a temperatura de ebulição é uma propriedade característica de cada material, ou seja, uma propriedade específica. Assim, esse valor pode ser utilizado como indicativo da pureza de um material. No caso do gráfico mostrado anteriormente, se a amostra de água apresentasse impurezas, não seria observado o patamar com o valor da temperatura de ebulição, mas o intervalo de temperatura em que essa transição do estado líquido para o de vapor ocorre. Isso é importantíssimo. Então, olha, o que serve, né, a temperatura de ebulição? Ela é como uma propriedade, nós falamos propriedade característica de cada material. Então, ela é uma propriedade específica, da mesma forma que a densidade, né? É uma propriedade característica de cada material e é uma propriedade específica. Então, nós estudamos a densidade e agora nós estamos estudando a temperatura de ebulição e vamos falar da temperatura de fusão. Então, isso faz, né, são parâmetros que nós podemos utilizar, pessoal, para caracterizar uma determinada substância. Mas nota, ele deu uma informação importantíssima.
Se eu tivesse água, H2O, com impurezas, isso não iria acontecer. Eu não teria esse patamar aqui de ebulição no momento que eu tiver líquido e vapor, essa temperatura não iria manter constante. Alguém sabe dizer por que que não? Por que não, professora? Ela ia subir. Mesmo eu tendo as duas fases de agregação, líquido e gasoso, ela não seria assim, ó. Né? Esse patamar aqui de 100 graus, ele permaneceu constante, não foi? 100 graus, ficou aí constantezinho, não foi? 100 graus Celsius, ficou assim. Como era só o quê? H2O. Agora, se eu tivesse opa, desculpa aí. Se eu tivesse, é isso que ele está falando lá naquele texto que o Pierre acabou de fazer a leitura. Se eu tiver, né, H2O mais alguma coisa, não ia ser assim. Não ia ser assim, 100 graus. Ela ia o quê? Ó, inclinada, ou seja, aqui era 100, 110, 120, 130 e assim por diante. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Por quê? Bom dia, sexta-feira, daqui a pouco vocês estão de folga. Amanhã tem reposição de segunda, viu? Vocês já estão cientes disso, pessoal? Falar nisso, quando é a reposição de sexta-feira? Vocês sabem quando é a reposição de sexta-feira? Não. Então, tem que ficar atento a esses calendários aí, que vocês que vão me dando as informações, né? Eu sei que amanhã é de segunda-feira. Eu certo? acho que é dia 3, professora. É dia 3, é de sexta? Quase certeza. Depois, Elis Regina que falou comigo? Raíssa. Raíssa, até o final dessa aula, você confirma para mim, para a gente já ficar agendado já e não ter problema? Não esquecer? Tá? Ok. Eu vou precisar. Você olha para mim, por favor. Então, pessoal, ó, essa pergunta eu quero que vocês fiquem fazendo uma certa reflexão. Por que, se eu tivesse outra substância associada à água, a temperatura de ebulição não teria o patamar dessa constância quando eu tiver a fase líquida e vapor? Ela iria ter uma subida, mas teria. Por quê? Certo? Essa pergunta vocês vão refletir e depois vocês vão me responder. Agora, foi o texto que o Pierre acabou de ler e eu voltei lá no que a gente tinha explicado e mostrei para vocês. Agora, vamos lá. Temperatura de ebulição, a pressão 1 atm. Isso é importante. Lembra, a pressão é fundamental para alguns materiais, né? Quer dizer, a pressão tem que ser avaliada sempre. E aqui ele está falando de alguns materiais. Ele deu aqui o gás oxigênio. Gás oxigênio nós conhecemos, né? Gás oxigênio, substância ímpar, importantíssima, né? No nosso processo de respiração, né? H2. Etanol também nós estamos ficando expert com relação ao etanol. Como é que é a fórmula do etanol? Fala para mim aí, alguém me ajuda? Como é que é a fórmula do etanol, pessoal? C2, H6, O, isso, que é o alquetílio, né? Depois vem o benzeno. Esse benzeno aqui, ó, esse cara é interessante. Vocês vão estudar isso aqui lá no 3º ano, né, do ensino médio, né? Não precisam ficar preocupados. Mas eu vou só fazer a estrutura dele aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer. O benzeno, na verdade, é um composto com essa estrutura aqui, ó, carbono. Quando eu começo a fazer um negócio feio, me dá uma agonia, eu fico com uma saudade da minha lousa, do quadro. Esse é um quadro, né? Só que esse quadro aqui, a caneta é dura. E ela tá meio... Vou mudar aqui para ela voltar para a caneta. Volta, canetinha. Ó, carbono ligado com carbono ligado com carbono
e ligado com carbono, tá? E ele tem os hidrogênios. Esse carbono ficou desproporcional, mas tudo bem. Hidrogênio, ó, hidrogênio. Isso aqui vocês vão estudar ainda, não precisa ficar preocupados, não. Só estou mostrando para vocês, né? Pra vocês terem uma ideia. E assim faz. Dupla, simples, tá? Essa é a estrutura do benzeno. A gente faz ela de uma forma simplificada, assim, ó, tá vendo? Assim, acho que vai sair melhor. A gente faz ela assim. Eu vou perguntar para vocês que desenho geométrico é esse. E a gente vem e coloca assim. Tá? Esse composto que a gente chama de benzeno, tá? É uma cadeia de carbono e hidrogênio, em cadeia que a gente fala carbono ligado com carbono, cadeia sem extremidade, cadeia fechada, e é ligada com simples ligações e duplas ligações alternadas. Esse composto, só contar uma historinha dele para vocês, né? Olha a temperatura de ebulição dele. Qual que é a temperatura de ebulição dele? 80 graus Celsius, né? Para ele começar uma molécula e ir afastando da outra molécula, ou seja, sair do estado que líquido para ir para o estado que gasoso, né? O etanol é quanto? 78. A dele é um pouquinho superior à do etanol, certo? Só que esse composto, devido a essa estrutura dessa cadeia, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é um desenho, que figura geométrica é essa aqui? Geometricamente, lá na matemática, vocês estudaram figuras geométricas, geometria, é um hexágono, não é isso? Exatamente, forma-se um hexágono. E isso faz que essa estrutura tenha uma alta estabilidade, tá? E isso eu já vou começar a falar para vocês desde já, porque conforme vão passando os anos aí na química, isso tem que ficar como se fosse algo consolidado, cristalizado, consolidado, né? Tudo na vida caminha no sentido de menor energia, maior estabilidade. Tudo nos processos, né? Nós caminhamos nesse sentido. Por isso que nós temos um grande problema, né? Nós não conseguimos atingir a questão da energia zero, não é um problema, né? É a questão do planeta, né? Do planeta não, do mundo, né? De todo o universo. E nós tentamos ter um menor gasto energético, e esse é uma das grandes discussões, né? De sustentabilidade, quanto menor gasto energético, né, maior é os ganhos econômicos, sociais, ambientais e assim por diante. Bom, pessoal, então, olha, o benzeno, com essa estrutura aqui, extremamente estável, né, toda essa historinha só para contar para vocês o seguinte, se são jovens, adolescentes, esse composto, ele é um dos maiores componentes do cigarro, tá? E ele é extremamente estável, por isso que o grande problema, o grande vilão do cigarro não é a nicotina, é esse cara aqui, ó. Porque uma vez que ele entra no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, ele é estável. E ele é lipossolúvel. E ele vai se aderir aos tecidos adiposos do nosso corpo e ali ficando nunca mais sai, tá? Por isso que, então ele vai ficar na região ali do pulmão, nas regiões que é confortável para ele, e aí ele não vai sair mais, ok? E quando eu tenho algo estranho no nosso organismo tenta reagir contra aquele algo estranho. E quando o nosso organismo reage contra aquele algo estranho, ele acaba trabalhando excessivamente e gera o que nós chamamos de mutações anormais das células, multiplicações anormais, e que nós hoje conhecemos como câncer. Na verdade, o câncer é uma defesa do nosso organismo, tá? Então, só para lembrarmos, cigarro tem esse cara aí. Bom, ácido acético é uma outra substância, né, que é o ácido, ácido presente, por exemplo, no limão, né, na laranja, nas frutas cítricas, é um ácido orgânico. Olha lá a temperatura de ebulição. Cloreto de sódio, que é o maior componente do sal de cozinha. Dá uma olhada na temperatura de ebulição do sal de cozinha, pessoal. Conseguiram localizar esse valor aqui? Qual é o valor, gente? 1.465 graus Celsius, a pressão de um ATM. Essa temperatura de ebulição, ela é elevada ou ela é baixa?
ou mediana? O que vocês acham? Bem, Elevada. Elevadíssima, né? Será por quê, professora? Cloreto de sódio, eu estudei lá no 9º ano, que era essa substância aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio, né? Eu olho lá na minha saleira, lá na minha casa, uns cristalzinhos cúbicos, bonitinhos. Por que que ele tem uma temperatura tão alta de ebulição? Fique com essa pergunta também, nós vamos responder mais para frente, tá? Só para vocês repensarem, né? Altíssima temperatura de ebulição. Chumbo, olha o chumbo. É uma substância que contém a chumbo, ligações, nós vamos discutir ligações metálicas, metal 1749, né? Quem já ouviu falar aí tem outras características também, né? Não é só essa, mas tem uma característica importante do chumbo, que é muito utilizado, inclusive, em proteção, quando eu tenho incidência de radiação, né? Radiação eletromagnética, por exemplo, a gama, então eu utilizo o chumbo, mas por quê, professora, por quê? Olha lá a temperatura de ebulição dele. E o ferro, olha lá o ferro, uma liga também de ferro, né? Quando eu tenho, olha a alta temperatura de ebulição. Então, cada substância dessa tem a sua temperatura de ebulição. Se essa substância está pura, essa temperatura de ebulição dela permanece constante. No momento que eu tenho ela o quê? Do estado líquido para o estado vapor. Eu tenho essa mistura dos dois estágios de agregação, a temperatura permanece, né, constante. Ok, pessoal? Que serve, então, para eu caracterizar essa determinada substância, ser tabelar. Lógico, eu tenho que levar em consideração a pressão. Tudo bem até aqui, colegas? Há alguma dúvida com relação a isso aqui que nós comentamos? Tá claro? Ok? Podemos continuar? Pierre, podemos continuar? Elis Regina, podemos continuar? Pode. Sim.